Bom dia, bom dia. Lembrando que a aula de hoje está sendo gravada, tá? Tá bom. Bom dia, Richard. Bom dia. Quem que é esse Hiper BR aí? Carlos, sétimo C, professor. Bom dia, Carlos. Bom dia. A Lia é a Sofia? É a Alice, do sétimo B. Alice, bom dia, Alice. Bom dia. Bom dia, Kelvin. Bom dia. Bom dia, Christian. Bom dia a todos que estão chegando aí. Bom dia. Aguardando o pessoal ir entrando e a gente já inicia, tá? Tá bom. Já vão deixando no jeito aí o caderno de geografia para anotações, tá? Depois eu vou enviar o material para vocês e nessa semana vou enviar algumas atividades também, tá? Bom dia, Beatriz. Bom dia, Kalina. Bom dia, Maria Eduarda. Bom dia. Bom dia. Quem é esse Beat Arlock aí que acabou de entrar? Pessoal, na medida do possível, quando vocês forem entrar em aula, tentem utilizar o nome de vocês, tá? Porque senão fica difícil do professor saber quem é. Eu tenho que ficar perguntando, tá bom? Bom dia, Lucas. Eu sei que vocês gostam desses apelidos Bom um dia. tanto, Espero um que seja eu. tanto, um tanto quanto exóticos. Mas tentem aí, na medida do possível, utilizar o nome de vocês, tá bom? Senhor, não é possível. Eu uso esse apelido há mais de um ano. Acho que a maioria das pessoas da minha sala sabe que Momozuka sou eu. Não é possível. Ah, tá, mas você não se esquece, Não. o professor não é da sua sala. Eu Ah, chamo mas dá você aula de nela, né? Muzuka, não Muzuka. Ah, aí entra um com Mozuka, outro com BR, outro com Arlock, outro com Osama, sei lá, fica difícil, tá? Tá bom? com B9KS. Exatamente, meus queridos. Vou esperar mais um minutinho pra gente iniciar, tá? B9KS é o Breno Marcos Santos Valério. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso. Famoso, vamos construir. Sangue de Jesus tem poder. Poder de sangue tem Jesus. Amém, irmão, amém. Como vocês estão, meus queridos? Tudo bem? Eu tô Tudo bem, bem. graças a Deus. Tá tudo na medida do possível. Então tá bom. Eu também tô assim. Também tô com saudade da nossa sala de aula. Isso eu não concordo, não. Mas é a vida, né? Hoje nós vamos falar sobre o que, professor? Hoje o nosso tema é a biodiversidade e o ciclo hidrológico. Nós vamos começar falando sobre os biomas, Ah, tá. tá? Lembrando que nós falamos lá na última aula, a gente retomou aquela questão da expansão territorial do nosso país, a gente falou do estado de São Paulo, complementando aquilo que tinha sido dito lá no centro de mídias, né? E agora nós vamos falar da biodiversidade, nós vamos entender essas distinções que existem no nosso país, né, em termos de vegetação, né, de distribuição dos recursos naturais pelo território, nós vamos entender aí na prática como que isso se dá, tá bom?
Bom, eu acho que não vai chegar mais ninguém. Vamos lá, então. Conforme o pessoal for chegando, nós vamos recepcionando e dando as boas-vindas aí para seguimento do nosso cronograma, porque senão a gente vai invadir a aula que vai, obviamente, ocorrer depois no centro de mídias, que vocês viram que vocês têm aula de geografia lá no centro de mídias hoje, né? Não sei se vocês já viram, mas vocês têm. Vamos lá. Eu vou colocar primeiro para vocês aí. Aí, professor. Oi. Boa. Oi? Aí, a internet caiu. Aí eu saí sem querer. Ah, não tem problema, filho. Caiu, vocês vão voltando, tá? Eu vou colocar para vocês aí. Vou compartilhar com vocês a minha tela. E vocês vão anotar a habilidade e o tema da aula aí no caderno. Então, coloca o dia de hoje, tá? E pode anotar aí a habilidade e o tema. O tema é esse aqui. Vocês estão vendo a minha tela, estão, né? Sim. Ok. Então, o tema é esse aqui, biodiversidade e o ciclo hidrológico. E a habilidade principal que nós vamos abordar hoje é essa aí, avaliar a importância da distribuição dos recursos naturais e da biodiversidade nos diversos biomas brasileiros. Então, aí vocês anotem essa habilidade no caderno aí de vocês para a gente iniciar a aula sobre os biomas, tá? Tá. O tema também, professor? O tema também, meu filho. Vamos lá, mais um pouquinho para copiar a habilidade. Depois eu vou mandar isso no grupo de vocês e junto na atividade que eu vou solicitar para vocês sobre isso aqui, tá? Copiar rapidinho aí, porque eu já preciso dar continuidade na aula, que senão a gente não consegue abordar aí os principais pontos que eu preparei para hoje. Tá frio aí em São Paulo, gente? Demais, professor. Vixe, Tá. demais. Eu Professor, tô sentado no sofá a minha mão enrolado tá na coberta doendo. copiando. A minha mão tá tão gelada que quando eu escrevo ela começa a doer. Oh, que judiação de vocês, meus amores. Mas vocês não vão morrer com não, viu? Tem gente que sobrevive lá no Alasca, menos 10, 15 graus. Podem ficar tranquilos. O corpo humano, ele se adapta às condições climáticas na maioria das vezes. O problema de São Paulo é que quando o corpo ele adapta, aí fica calor. Aí quando ele adapta ao calor, fica frio. Mas o corpo se adapta a essa mudança constante também. Uou. Minha mente depois dessa teve um colapso. Pois é, mas não deve ter, tá? Vamos lá, então. Eu vou ocultar agora essa... Vou compartilhar outra tela com vocês agora. Eu tirei print. Depois vocês... Olha o Enzo, cara. Que felicidade em recebê-lo, Enzo. Seja bem-vindo, bom dia. Mentira! Pois é o Enzo, cara. Seja bem-vindo, Enzo. Bom dia. Olha lá, Enzo. Mas o Enzo já apareceu já em outras... Mas na minha aula é a primeira e eu fico muito contente com isso. Seja bem-vindo, Enzo. Então vamos lá. Eu vou apresentar para vocês outra tela e já é a tela do nosso objeto de estudo hoje, que são os biomas. Conseguem ver aí essa tela? Só fala ok para mim, o microfone fecha de novo, rápido. Sim. Ok. Ótimo. Pessoal, esse aqui é um material que eu encontrei, que eu acho que está bem próximo aí daquilo que vocês precisam. É um material que foi elaborado aí pela Prefeitura de Itu, tá? Itu é uma cidade do interior de São Paulo, e que eu acho que está bem completo aí sobre os biomas.
Então, nós temos os principais biomas brasileiros. Aqui a gente já tem uma citação de cada um deles com as imagens, né? Nós temos aqui a Amazônia, Cerrado, a Caatinga, o Pantanal e a Mata Atlântica. Cada um desses biomas traz consigo uma biodiversidade distinta, tá? É bem diferente em alguns pontos. A gente vai ter desde a da flora até a fauna, tá? Desde das flores, das árvores, o tipo de árvores, o tipo de folhas dessas árvores e os tipos de animais que habitam, né, nessas localidades, distinções de acordo com a localização. Lembram quando a gente falou lá no ano passado que quanto mais próximo à linha do Equador, mais quente seria? Isso impacta também não só na questão climática, mas também na questão da vegetação, tá? E na questão dos animais também que habitam nesses lugares. Então a gente tem aí uma imensa gama de informações que eu vou tentar trazer para vocês aí de uma maneira bem sutil. Tudo bem? Tudo bem, gente? Dá um ok para mim para eu conseguir. Se não tiver, se não tiver, prestem bem atenção no que o professor vai falar agora. Se não tiver ficando claro alguma coisa, vocês abram o microfone e falam, professor, eu paro de falar e dou a palavra para vocês, tá bom? Tá bom. Beleza, então. Então vamos lá. Bom, aí aqui a gente tem a definição. Não precisa copiar, tá? Eu vou pedir para vocês fazerem um resuminho aí, um fichamento daquilo que eu estou falando, mas eu vou enviar esse material para vocês, tá? Então não precisem se afobar para copiar isso enquanto eu estou dizendo, porque senão vocês não vão prestar atenção na explicação, tá? Se vocês quiserem, mandar, né? Vou mandar, tá? Vou mandar primeiro os slides e depois essa aula de hoje também, que a gente está realizando a gravação, eu vou disponibilizar também no meu canal do YouTube para aqueles que não conseguiram acompanhar e para aqueles que precisarem retomar e ouvir novamente alguma coisa, tá bom? E como sempre, eu estou também à disposição no WhatsApp aí, na medida do possível, se vocês tiverem alguma dúvida, além daquele formulário do Google que eu já mandei para vocês estarem colocando as dúvidas sempre que preciso lá, eu também estou sempre à disposição no telefone, aí vocês têm meu número, é só chamar que na medida do possível a gente vai atendendo, tá bom? Vou continuar aqui, tá? Bom, aí aqui nós temos a definição do que são os biomas, tá? Então aí tá apresentando para vocês que os biomas, eles são aí grandes estruturas, né? E quando a gente fala em estruturas ecológicas, nós temos que saber que dentro de cada estrutura nós temos aí distinções, né? E aí ele fala distinções de fisionomia. O que é isso? A gente vê, aparentemente, quando a gente olha, né, para um desses biomas, né? Se eu voltar aqui nas fotos, de cada um dos biomas, nós conseguimos ver que são diferentes, não conseguimos? Sim. Então, isso aqui são as distinções que eles estão falando na fisionomia, né? Então, aí a gente tem dois fatores principais que vão causar essas distinções, essa diferença entre uma paisagem e a outra. E aqui ele apresenta esses dois fatores, tá? Que os fatores de temperatura, de umidade, que são fatores climáticos, e os outros fatores são as formações vegetais que são relacionadas à latitude, tá? Lembrando que eu falei para vocês sobre latitude, né? Quando a gente estava falando de coordenada geográfica, lá no 6º ano. Então, latitude é em relação à linha do Equador, lembram? Longitude em relação ao meridiano de Greenwich, latitude em relação ao meridiano à linha do Equador, né? Ao paralelo do Equador. Então, nós temos aí essas formações vegetais, os dois principais fatores que impactam, né, na fisionomia desses lugares são os fatores climáticos, né, que aí está entre parênteses a temperatura e a umidade,
e as formações vegetais relacionadas à latitude, ou seja, à proximidade com a linha do Equador. Tudo bem até então, gente? Sim. Sim. Beleza, vou continuando. Então, aqui nós vamos ver quais são os principais biomas do nosso país aí. Então, nós temos a floresta amazônica, tá? Aí nós temos a chamada floresta pluvial costeira, né? Que já é a floresta atlântica, tá? A própria palavra diz aí, atlântica, obviamente é porque está próximo. É aquela faixa, aquela região litorânea que está próximo do Oceano Atlântico. Então, essa floresta ela tem aí características bem únicas, tá? Nós temos a floresta de araucárias, tá? Que também aí ela tem aí suas características. O cerrado brasileiro, tá? Os pampas, a caatinga, tá? Mas não é a caatinga do braço, não, tá? Essa caatinga aqui é aquela que fica lá no Nordeste, tá bom? E a caatinga, como a gente vai estudar logo em seguida, ela tem... Ela é o único bioma que é exclusivamente brasileiro. Ou seja, ela só ocorre, ela só existe no Brasil, tá? Todos os outros biomas, eles se estendem para outros países, tá? No caso da caatinga, com a característica que ela se apresenta, ela só existe no Brasil, como vocês vão ver conforme nós fomos trabalhando aí os biomas em seguida aqui, tá bom? Nós temos ainda a floresta de cocais, né, dos babaçoais. Nós temos o Pantanal, que é muito conhecido, o Pantanal Mato-Grossense. Os manguezais, tá? E a gente precisa lembrar que cada um dessas formações aqui tem a sua importância para o meio onde ela está localizada. Então, a floresta amazônica tem importância imensa, né? Na região do Amazonas, naquela região ali norte do nosso país, né? As florestas atlânticas também têm uma importância muito grande, apesar de ser uma região que foi... lembram que a gente já mencionou quando a gente estava falando da formação territorial do Brasil? Lembra que a gente falou que a ocupação se deu pelo litoral, né? A gente falou que as grandes navegações chegaram pelo litoral, estudamos e entendemos esse processo de colonização do nosso país e essa expansão que ocorreu. Então, foi exatamente na floresta atlântica que essas incidências ocorreram. E, obviamente, que para que haja expansão, né, urbana, as florestas elas acabam sendo prejudicadas, pois há o desmatamento e a devastação ambiental desses biomas. Então, a floresta atlântica é um bioma extremamente devastado justamente por conta dessas ocupações. Tudo bem, gente? Tudo. Ótimo. Então, vamos lá, vamos seguindo. Sim. Vamos seguindo, meus queridos. Bom, aqui a gente tem essa classificação de todos esses biomas que a gente falou, ó, nesse mapinha aqui que eu estou trazendo para vocês. Então, aqui na Amazônia, ó, nós temos aqui... Aí aqui a gente tem a floresta de cocais, a floresta de cocais ela já vai estar aqui no meio norte, lembra que nós estudamos o meio norte, tá? Quando a gente falou do Nordeste, né? Quando a gente falou das sub-regiões da região Nordeste, né? Nós falamos do meio norte. Aí aqui nós temos o Cerrado, que é essa parte maior aqui, ó, que está bem centralizada, tá? O Cerrado. A Caatinga, que é toda essa parte mais clara que nós estamos vendo aqui, ó, tá bem aqui no Nordeste do nosso país. Aí nós temos aqui o Pantanal, né? Que está aqui no Mato Grosso, aqui
nós temos a Mata Atlântica, que é toda essa parte aqui, ó. Tá? Toda essa parte aqui é a Mata Atlântica. Nós temos os Pampas, que vai ser essa parte aqui que nós temos. Deixa eu diminuir um pouquinho aqui, porque estava cortando aqui as araucárias. Nós temos aqui os Pampas, que é essa parte aqui no sul do nosso país, né? A floresta de araucária, que fica também na região sul, mas fica um passinho aí acima dos Pampas gaúchos, tchê. E nós temos aqui essa zona costeira marinha, né, que é aqui a parte, a zona costeira marinha é só essa linha que nós temos aqui, ó, entre a faixa de terras, tá, do nosso país, a faixa de terras e a divisa com o Oceano Atlântico que se dá logo em seguida, certo? Bom, essa é uma classificação recente, tá? Dos nossos biomas. Mas nós temos outras classificações que se deram aí por outros geógrafos aí no decorrer do tempo, porém essa daqui é a mais recente que a gente está encontrando agora, tá bom? Esses estudos, eles continuam. Então, futuramente, a gente pode ter algumas modificações, mas modificações nos biomas, professor? Não. Na extensão desses biomas, tá? Porque a gente tem aí, óbvio, que um notório aí diminuição da vegetação, dos recursos naturais, tá? Causados, é óbvio, pela ação humana. Nós já estudamos também a questão da ação humana lá no 6º ano, né? Quando a gente falou dos tipos de paisagens, lembram? Vocês estão conseguindo relacionar tudo aquilo que a gente viu o ano passado com aquilo que a gente começou a ver já nesse ano? Vocês estão vendo como uma coisa vai se relacionando com a outra? Vocês conseguem ver isso, gente? Sim. É bem claro, né? É bem claro isso, né? Inclusive, eu estudei isso daí no 5º ano também. Que bom, que bom. Então o professor está ficando muito contente que vocês estão conseguindo aí contextualizar certinho. Vamos para o próximo slide, então. Bom, aí aqui a gente tem um resumo, né, do bioma da floresta amazônica. Então que ele aparece para vocês corretamente os lugares em que apresenta esse tipo de bioma, tá? Aqui no mapa do Brasil. Aqui apresenta uma foto, né, aérea desse bioma, e aqui a gente vai ter alguns pontos. Então ele localiza ali na região norte, eu já tinha falado para vocês. Aí aqui ele fala assim, ó, precipitações pluviométricas superiores a 1.800 milímetros, ou seja, esse 1 ponto é 1.800 milímetros ao ano. O que isso quer dizer, gente? Quer dizer que por ano chove cerca de 1.800 litros de água por metro quadrado. Tá? Então é uma região extremamente chuvosa, tá? Por estar próximo à linha do Equador, a gente tem o alto índice de chuvas, né, que a gente fala o alto índice pluviométrico, bem grande, porque ali a gente tem uma extensa vegetação que torna aquele lugar bem úmido e por ser quente ocorre a evaporação rápida. Então quando a gente tem quente e úmido, a gente vai ter um alto índice de pluviometricidade, tá? Um alto índice pluviométrico, tudo bem? Vou continuando aqui. O próximo ponto, ó. A floresta apresenta diversos estratos, ou seja, essa floresta tem diversas distinções, né? Ó o estrato, ó. O estrato mais alto localiza-se a 30 metros e 40 acima do solo. Alguém abriu o microfone? Tudo bem até então? Sim. Gente, se tiver alguma dúvida, tá? Quando a gente fala de extrato, tá? Talvez vocês aí tenham
ouvido a palavra e não tenham conciliado aí, a gente está falando da estrutura mesmo da Terra, tá? Tá bom? Tá. Apresentam raízes tabulares. Deixa eu ver, que parece que tem alguém tentando entrar aqui. Não consegui ver quem era. Eu ouvi a notificação, mas já não está aqui. Enfim, vamos continuar. Vocês estão vendo a tela ainda, né? Não sumiu não, né? Do slide. Não. Ótimo. Então aqui, apresentam raízes tabulares que são responsáveis pela sustentação das plantas. Vocês estão vendo claramente aqui, ó, né, que apresentam essas raízes e que são as raízes fortes, né, e fazem essas plantas, porque nós temos árvores enormes, né, nessa floresta aqui. Aí aqui a gente tem a árvore mais conhecida da região amazônica, que é a seringueira, tá? A seringueira, para quem não conhece, é uma árvore que ela é responsável pela produção do látex. O látex é a matéria-prima da borracha, tá bom? Tá? E ela vai ser responsável aí por ser a matéria-prima de diversos itens que a borracha faz parte de sua formação, né? Pneu de carro, sapatos, enfim, várias coisas, tá? E são abundantes também as epífitas. Vocês estudaram já o que são as plantas epífitas lá em ciências? Queridos? Não. Não. Eu não lembro. Alguém se dispõe a dizer o que são plantas epífitas? Alguém imagina o que elas são? Não, né? Não. Se vocês não estudaram, vocês não têm como falar, tá? Bromélias. Epi, a palavra epi, ela vem de em cima. E fito, né, de fitas, planta. Então, planta que vive em cima das outras, tá? Só que esse epifitismo não são aquelas plantas que dependem das outras para retirar os seus nutrientes. Essas plantas, elas são parasitas. Tá? No caso das epífitas, elas só utilizam a outra como hospedeiro, para ela se sustentar mesmo. Tipo a orquídea. Vocês já viram as orquídeas que ficam nas árvores lá? Sim. Vocês já viram? Sim. Lá na escola, inclusive, eu coloquei algumas nas árvores lá. Então, essas orquídeas, elas estão ali, mas elas não estão causando prejuízo àquela planta onde ela está fixada, tá? Ela só utiliza aquilo ali como um suporte mesmo para ela se sustentar, tá? Porque como ela é uma planta que precisa de sustentação, por ter as raízes bem fininhas, ela não vai na terra diretamente ali. Ela vai ficar sobre outra planta. Tudo bem, gente? Sim. Só que precisa ficar bem claro, tá? Depois o professor de ciências provavelmente vai falar com vocês isso no momento, mas como a gente está falando de bioma aqui e já fala de epífitas, eu preciso contextualizar, explicar para vocês o que são essas epífitas para não ficar estranho, tá? Continuando então. Aí aqui a gente tem mais alguns itens, né? Região da bacia amazônica ostenta a maior variedade de aves, primatas, roedores, jacarés, sapos, insetos, lagartos e peixes de água doce de todo o planeta. Ou seja, essa região do bioma amazônico, nós temos a maior variedade de todos esses animais aqui, tá? Por ali, ainda circulam 324 espécies de mamíferos, como a onça-pintada, a ariranha, a preguiça e os macacos, tá?
vivem cerca de 25% da população de primatas do planeta. Quando fala do globo aqui, ó, não é a TV Globo televisão não, tá? É dos primatas do planeta, tá? 25%, ou seja, de cada 100, 25 primatas vivem nessa região aqui que nós estamos estudando. E 70% das 334 espécies de papagaios existentes. Ou seja, desculpa, não é 70%, é 70 das 334 espécies. Ou seja, existem 70 espécies de papagaios que vivem nessa região também. Aí aqui, com relação ao peixe de água doce, concentra de 2.500 a 3.000 espécies diferentes de peixes, tá? E só no Rio Negro podem ser encontrados 450 espécies, 450 espécies, enquanto que na Europa não se contam mais de 200. Ou seja, só em um rio do bioma amazônico, nós temos 450 espécies de peixes. Lá na Europa, todo o continente europeu, não contam mais de 200. Para vocês terem ideia da dimensão do mundo que vive, né, da diversidade de espécies que vive nesse bioma da Amazônia. Tudo bem aí, gente? São legais esses dados, né? Bem interessante mesmo. Bom, aqui a gente tem a imagem, ó, de uma planta epífita. Olha só que legal. Tá vendo? Aqui tem uma árvore e ela está se sustentando, isso me parece uma bromélia, está se sustentando acima dessa árvore aqui, tá? Aqui nós temos uma árvore aqui com a raiz, ó. Aqui está a demonstração aqui da raiz tabular, tá? É o tipo da raiz, é uma raiz bem forte, né, que vai sustentar essas árvores enormes, tá? Aí aqui nós temos a comunidade indígena, tá? Então concentram-se grandes comunidades indígenas aqui nessa região do Amazonas. E aí a gente já vai entrar no Cerrado. E no Cerrado, gente, nós vamos continuar a partir da próxima aula, porque nós já vamos alcançando aí o horário, que é 9 horas, tá? As nossas aulas, a primeira, sempre eu deixo para vocês colocarem atividades em dia, tá? E a gente inicia sempre a partir da segunda aula, todas as sextas-feiras nós estaremos juntos aqui, tá? Então vocês não precisam ficar perguntando, preocupados, porque nós estaremos aqui. Caso aconteça alguma coisa, em um determinado momento eu não conseguia realizar essa videochamada, nós realizaremos em outro momento, de outra forma, tá? Mas toda semana eu quero e preciso falar com vocês, tá? Então, 8h15, toda sexta-feira, vocês podem marcar que nós vamos se encontrar aqui pelo Meet, tá? Então, hoje nós vamos encerrar a aula de biomas só sobre a floresta amazônica, né? Pela introdução, pela contextualização que nós já fizemos. Foi uma aula muito legal. Eu gostei bastante aqui da participação de vocês, daqueles que estão presentes aqui, tá? E a partir da próxima aula a gente continua dando seguimento aí no Cerrado, que eu também vou sair junto com vocês, que assim como vocês têm que acompanhar a aula do Centro de Mídias, eu também preciso acompanhar, com o intuito aí da gente ir fazendo uma ponte entre os temas, entre o Centro de Mídias, entre aquilo que o professor trabalha, e também para tirar as dúvidas de vocês depois que elas existirem. Tudo bem, gente? Tudo. Eu vou pedir para que vocês rapidamente, eu vou sair dessa tela aqui agora, eu vou pedir para que vocês rapidamente escrevam no chat, aí no nosso chat, vocês escrevam aí, primeiro 7º A, cada aluno do 7º A deixa seu nome aí, tá? Primeiro 7º A, ó a galerinha do 7º C, do 7º B, essas criaturas divinas. Primeiro pessoal do 7º A,
Todo mundo do sétimo A, coloca o seu nome aí, por favor. Olha, o Nescauzinho é o Eduardo, olha só. E eu não sabia. Agora que eu vou descobrindo, viu, Lucas? Quem são esses apelidos exóticos aqui? Nossa, não sei. Sétimo, Pode escrever o nome do sexto B? É o Do sétimo nome B? sétimo B agora, podem colocar. Deixa eu ver, vai, representa. Presente, pô. Ui. Então pode ir, professor? Sétimo B, pode colocar. Vamos lá, sétimo C. Olha, Kalina, que rapidez. Já tinha escrevido o nome, né, Kalina? Tava só esperando para dar o enter aí, né? Pessoal, antes de me despedir de vocês, eu gostaria que vocês, na medida do possível, aí abrissem a imagem de vocês para eu fazer uma fotinha da nossa aula, registrar nossa Professor, aula de hoje. Posso Oi. tirar? Oi? Peraí, só um minuto, não tira ainda não. Por quê? Vocês querem ficar bonitos? Posso tirar, professor? Eu sou fotógrafo. Você pode fazer uma foto aí também, Lu. Deixa o pessoal todo abrir as câmeras aí. Vamos abrir Vamos abrindo. Olha quanta gente bonita. Ó. Oh, meu Deus do céu. É mentira! Gato demais. Cadê o Enzo? Ó, o Enzo, aparece aí, Enzo. O Eduardo apareceu. Peraí. Eu tenho que dizer sobre o seu fone gamer, né? Porque todo mundo falou que eu tenho um fone gamer. Vocês quase não reparam nas coisas, né? Ai. Vamos lá. Vai abrir as câmeras, pô. Vai abrir. Vamos dar um sorriso Colgate aí. Vai, todo mundo dando um sorrisinho Colgate, vai. 3, 2, 1 e... Aí, tirei. Obrigado, gente. Tenham um bom dia, fiquem com Deus. Tentem, na medida do possível, aí descansar, tá? E até a próxima, se Deus quiser. Lucas, me manda a foto lá no privado, tá? Beleza. Tchau, gente. Tchau. Oi. Tchau, criaturas.